Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os vossos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos nos aprofundar no entendimento da fé. Hebreus capítulo número 11, verso número 1, fala que a fé é uma certeza de algo que se espera, a convicção de um fato que não se vê. Bom, tem pessoas que entram no Evangelho e pensam que o Evangelho, por tomar algumas posições espirituais, Deus vai abençoar nisso ou naquilo e vai fazer essa pessoa crescer. Até mesmo na sua vida financeira, pessoal, na sua saúde, vai dar a cura. Bom, isso é fé. A fé ela é válida no mundo espiritual. Mas o que as pessoas não entendem é um pouco da mente de Deus. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, capítulo número 4, até o verso de número 5 do capítulo número 4. Deus nos dá um ensinamento a respeito do pensamento do próprio Deus. Ele fala: quem conhecerá a mente do Senhor? Se não for aquele que tem o Espírito do próprio Deus. Então nós temos o Espírito Santo e nós conseguimos pensar algumas coisas que Deus pensa ao nosso respeito. Então você tem fé para isso tudo, mas lembra de uma coisa: a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o que é a vontade de Deus segundo a nossa fé? A nossa fé tem que alinhar aos pensamentos de Deus. E aqui vem uma revelação dada nesta manhã, aonde Deus ele não vai te dar nada, presta atenção, ele não vai te dar nada que não contribua para a evolução até mesmo do Evangelho. Então Deus ele não vai te dar nada que não glorifique o nome do próprio Deus. Exemplo, você tem uma visão momentânea e imediata, Deus tem uma visão futura daquilo que Ele quer para você. E pelo meio Ele vai passar você por um tratamento. O grande exemplo nessa situação da fé e da visão é a questão de José. José ele teve um sonho aonde os irmãos dele se prostravam diante dele, inclusive o pai dele. Ele foi contar o sonho, e muitas vezes você não pode contar os seus sonhos, e os irmãos de José se viraram contra ele. Então Deus não falou o processo de como ele ia virar o segundo homem do Egito. Porque o processo, os próprios irmãos dele venderam ele, amém, para os amalequitas. E levaram ele à casa do Potifar, escravo. E depois ele foi parar numa prisão por causa da mulher de Potifar. E depois ele teve que interpretar dois sonhos, o do padeiro e o do copeiro. Para só então se achegar ali ao trono, aonde ele foi o segundo homem do Egito e foi até mesmo considerado como um bom administrador, segundo a palavra de Deus. Então se cumpriu a vontade de Deus, mas Deus não mostrou o processo. Assim sou eu. Eu falo o meu exemplo. Deus já me mostrou o futuro, já me mostrou as coisas ordenadas, coordenadas, do jeito que elas vão ser. Mas ele não me mostrou o processo. E às vezes, de vez em quando, eu me pego me arrebentando em algumas áreas e eu vejo Deus operando, porque em tudo eu dou glória. Eu dou glória porque eu sei o que Deus já me mostrou. Então, fé é isso. Fé é você enxergar o fim e não o começo. Enxergar o fim e não o processo. Há pessoas que não entendem esse mistério e qualquer porrada, qualquer pancada que vem pelo meio do caminho, essas pessoas simplesmente se desesperam. Não tem estabilidade espiritual e começa a se desesperar. Não espera o tempo de Deus para que se cumpra a vontade de Deus e até mesmo a visão. E aqui vem outro mistério. Deus nunca vai te dar algo que não cumpra um propósito dele. Deus nunca vai te dar algo que você vai compreender tudo 100%. Não, ele vai te dar uma visão, uma direção e depois ele vai te dar uma capacitação. O que eu quero falar para você pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré é que você deve hoje repensar o que você quer diante de Deus? O que você quer? Vai glorificar o nome do Senhor? O que você quer? É para tomar uma posição em relação a algo maior? Ou você está pensando só em você? Ou pensando só na sua família? Ou pensando só nos seus filhos? O que eu quero falar para você é que Deus ele vai alinhar a vontade dele à sua quando você pensar em colocar nos seus projetos o projeto de Deus.
O projeto de Deus, a obra de Deus. Em que eu posso ajudar na obra de Deus? Deus é comigo, não é comigo? Deus vai à frente, não vai à frente? Então José, ele teve ali uma revelação, aonde ele seria grande, mas ele não entendia o processo. Porque o processo era salvar a sua família. Lá no final, ele salvou a sua família. O seu processo está envolvido com projetos de salvação? Há pessoas? Você, ao ser um grande empresário, ou você, ao ser um servidor público, pensando nessas coisas, ou você, pensando em ser diácono, obreiro, pastor da casa do Senhor, o seu projeto envolve humanidade? Envolve um projeto maior? Envolve pessoas? Envolve ajudar pessoas? Envolve obra social? Você tem que ver que a finalidade, até mesmo financeira, que Deus tem para você, Ele quer te envolver com alguma coisa da casa dele. E aí vem o mistério. Você tem que entender primeiramente os projetos de Deus para alinhar aos seus projetos. Deus vai fazer? Vai fazer tranquilamente, isso eu não tenho dúvida. Amém? Mas Ele só vai te entregar grandes coisas quando você colocar no seu coração os projetos do próprio Deus e alinhar com Deus em oração. Pai, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso pela sua casa. E sustentar isso, né? Porque tem pessoas que não sustentam e por isso perdem. Porque a mesma maneira que Deus levanta, Ele derruba, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, alinhe seus projetos aos projetos de Deus. Amém? Saul, o rei Saul, ele queria simplesmente ser rei, né? Sobre Israel, mas ele não tinha o projeto de humanidade de Israel que Davi teve. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, só que Saul ele só pensava em si. A mesma coisa é Esaú. Esaú ele tinha o direito de primogenitura e ele vendeu esse direito de primogenitura para até mesmo Jacó. E por que Deus honrou? Porque no coração de Jacó existia uma vontade enorme de ter o direito de primogenitura. Já no coração de Esaú, não. Então o que é que está no teu coração? O que você tem pensando em termos de futuro? Você está alinhando os seus projetos aos projetos de Deus ou você está pensando só em você? Porque se você pensa só em você, as coisas não acontecem para você. Então procura alinhar os seus projetos aos projetos de Deus. Senhor, está aqui os meus projetos e eu estou colocando também os teus projetos pelo meio. Eu estou colocando a tua casa, eu estou colocando a obra. E aí Deus vai começar a fazer na tua vida. Creia no que eu estou falando. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus amados? A graça e a paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que Deus realize os desejos do teu coração na autoridade do nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Aleluias.